Olá, pessoal. Já vou bater um papo com Marcos Antônio Teixeira Della Fonte, ele que está aprovado no exame de suficiência 2025.1. Marcos, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa conquista. Parabéns pela aprovação. E antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se você já é formado em contabilidade, desde quando, se não se importar a sua idade. Meu nome é Marcos Antônio Teixeira da Fonte, tenho 63 anos, sou aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, e eu me formei um ano retrasado, fiz colação de grau o ano passado, e aí comecei a jornada. Desde então, da formação, comecei a ideia de outra, tem que ter a minha aprovação para poder realmente ser um profissional habilitado para poder estar exercendo a função de contabilidade. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, sobre início, sobre preparação. Desde já dizer que conheço muito bem o estado do Espírito Santo, como boa mineira. Ah, Nossa praia, nosso quintal, o Espírito Santo. E vamos falar um pouquinho agora sobre a jornada de estudos, né? Você comentou que começou, então, o estudo pós-formação. Foi quanto tempo de preparação até que a aprovação viesse? bom, eu comecei logo que eu me formei, colação de grau, eu comecei a buscar é, alguma coisa que me ajudasse, porque a faculdade em si, ela não te dá base para poder fazer essa prova, né? Os conteúdo não foi o suficiente. Então eu comecei a buscar, tive dificuldade, e aí eu busquei então através do coordenador, o professor Hércules, coordenador da faculdade, onde eu estudei aqui na UVV, Universidade de Vila Velha, e aí ele me indicou justamente a estratégia para poder estar fazendo o curso. E Uhum. aí eu consegui entrar em contato, ele me passou o contato e aí então eu fiz a minha inscrição. Comecei a estudar, senti um pouco de dificuldade, porque eu também tenho 63, quer dizer, você estava com 61 na época. Tem algumas dificuldades, né? E aí eu comecei a fazer, comecei a ver os vídeos, mas fiz três provas, e foi só nessa última que eu obtive sucesso. Que bom que deu certo, né? Qual foi a sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados, ver que dessa vez deu certo, que ó, acabou o estudo para o exame, que agora, fazendo tudo certinho, é habilitação para o resto da vida. Graças a Deus, porque, ó, sinceramente, não foi fácil. É, você tirar um tempo, eu ainda trabalho, né? Eu sou aposentado, mas ainda trabalho. Eu trabalho no escritório de contabilidade, aqui em Vila Velha mesmo. E aí eu trabalho à tarde, eu tirava a parte da manhã para poder estudar e na noite, depois que eu chegava do trabalho, eu também estudava. E na primeira eu fiz 21 pontos, na segunda foi 23 e nessa última, como já o conteúdo já estava assim bem gravadinho, né? Foi só fazer uma revisão e aí eu falei, bom, agora, né, é só ir com calma, porque as outras vezes eu ficava muito nervoso, né, no momento da prova, uma tensão muito grande. E aí eu falei assim, olha, dessa vez eu vou ficar bem calminho para poder ver se eu consigo, no caso aí, ter essa vitória. Graças a Deus, foi realmente capacitado pelo Senhor e aí eu consegui. Foi muito bom ver lá o nome, depois de tanta luta, né? Depois de um ano de estudo, aí eu consegui aí, foi muito bom, graças a Deus.
E o pessoal que estuda gosta muito disso, né? Horas líquidas. Você contava quantas horas você estava por dia? E foi um estudo contínuo? Ou passava uma prova, viu que não foi muito bem, dava um descanso, depois próximo, né, da outra prova que você começava a estudar, você conseguiu manter o estudo contínuo ou teve momentos de paradas aí até que viesse essa aprovação? Não, foi direto, né? Terminavam a prova, eu via que eu não passei, eu só esperava esse tempo de ver o resultado para poder dar continuidade. Aí continuei, né? Desde que eu comecei, fui fazendo as provas e fui estudando direto, né? Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de passar, porque senão, né, eu preciso disso aí, eu preciso, profissionalmente, eu preciso estar registrado para que realmente eu continue aí na batalha, né? Mas foi direto. E era quantas horas por dia que você se dedicava? Você contava? Não, eu não contava, mas aí em torno aí de uma média de 3 horas por dia, 3, 4 horas, dependendo do dia e da disposição. E mudava alguma coisa quando ia chegando mais perto da prova? Você aumentava essa carga horária ou, pelo contrário, diminuía para poder ficar menos ansioso? O que que mudava quando estava chegando perto da prova, ou mesmo depois que saía ali o edital falando que ia ter o exame? Ou você se manteve constante aí do início até o fim, sem fazer alterações nessa carga horária? Não, no final, quando chegava lá, eu ficava, né, principalmente essas duas últimas provas, eu fiquei um sábado inteiro aqui na frente do computador vendo as aulas de véspera, né? As dicas dos professores, né? E essa última foi excelente, porque o professor Silvio Sandi passou, parece que ele estava assim, sabendo do que ia cair na prova. E aí ele revisou um dos assuntos que mais caiu nessa prova. Então, foi excelente. Eu lembrei de tudo na hora da prova. Qual que foi a sua pontuação nessa última prova? Essa foi a primeira foi 21, a segunda 23 e essa 34. Uhum. E você comentou do Silvio Sands, né? Ele também dá aula para concursos. E dentro do mundo dos concursos, eu sempre escuto falando, né? Ah, não aprendi contabilidade. Estuda com o Silvio Sands. Não aprendeu? Vai fazer outro concurso, porque se você não aprendeu contabilidade com o Silvio Sands, você não vai aprender nunca mais. É verdade, é Realmente, verdade. ele torna mais leve. Acho que os professores da estratégia têm isso, né? De deixar o estudo mais leve. A gente sabe que não é pesado, é ruim ter que abrir mão de muita coisa, é ruim ter que sentar e estudar, ainda mais sendo conteúdo que teoricamente você passou pela faculdade, mas precisa estudar de uma forma mais direcionada agora, e tendo os professores passando esse conteúdo de uma forma mais leve, né, o estudo realmente se torna mais, flui melhor. E até aproveitando nisso, né, você estudou mais por PDFs ou videoaulas? O seu contato com os professores ali era os vendo através das videoaulas ou era lendo os PDFs? Quais foram os principais materiais e ferramentas de estratégia que você utilizou na sua preparação? Eu usava mais os vídeos, porque me ajudava muito, né? Eu sou mais visual, né? Então, eu estudava através dos vídeos. Quando eu tinha mais dúvidas além daquilo, aí eu recorria aos PDFs, né? Eu só lamento muito de não ter usado os exercícios, os simulados, né, o suficiente para poder realmente gravar mais. Mas mais era videoaula e também lia os PDFs. E você chegou a fazer algum material personalizado? Enquanto estava vendo as videoaulas ali, você conseguia prestar atenção no professor falando, ou para te ajudar na memorização, você fazia anotações, marcações, fez algum material personalizado? Eu gosto, eu sou, assim, sou muito, eu consigo captar mais quando eu escrevo, né? Então, ver e escrever. Então eu escrevi muito, pegava papel rascunho aqui, escrevia as coisas para poder aquilo que ele estava falando gravar. Às vezes voltava a aula, coisa e tal, para poder estar gravando mais isso aí.
E como que você montou o seu cronograma? Cada vez que você sentava para estudar, você sabia exatamente qual parte da contabilidade, qual assunto você ia estudar? Ou era de momento, sentou, ia ver como que estava o humor, o que que faltava para estudar e decidia ali na hora? Você tinha um cronograma? Além do cansaço, né? Porque dia, trabalho, coisa e tal. Eu, às vezes, tinha dia que eu estava mais descansado, aí eu pegava uma aula do conteúdo que é mais cobrado na prova, como contabilidade geral, né? Eu pegava, quando eu estava mais descansado, eu pegava um vídeo da, da contabilidade geral, e aí via um vídeo e pegava uma outra matéria, um outro assunto também. Então eu fazia esse revezamento, entendeu? Dependendo do dia. E contabilidade geral, geralmente, realmente, né, tem um peso muito maior na prova. Foi a matéria que Muito você maior. mais deu ênfase nos estudos? Foi a matéria que eu mais dei, né? Uhum. Através da contabilidade de custos também, que é bem complicado. Querendo ou não, eu tenho uma certa dificuldade em matemática, por causa do meu ensino, o ensino fundamental não foi assim bom o suficiente, né? E aí a contabilidade de custo ela tem muitos cálculos, muitas fórmulas, né? Então tinha que realmente dar uma atenção maior por aquilo que eu tinha maior dificuldade. O exame nada mais é que a condensação de tudo que você viu em vários anos na faculdade numa prova só, né? Você passou por É todas verdade. as matérias ou você foi estratégico, deu mais importância para aquelas que tinham maior peso, mais questões e deixou algumas de lado, ou você conseguiu passar por todas as questões, por todas as disciplinas, por todos os assuntos? Bom, ali eu tentei assim, que eu falei com você, quando eu tinha algum tempo a mais, eu tentava fazer a parte que é mais cobrada e aí pegava as outras matérias. Então eu fui vendo, ó, não fui vendo é, com tanta intensidade como a contabilidade geral, mas eu procurei ver todos os assuntos, né? Todas as matérias com os outros professores, né? Não dei tanta ênfase, né, às outras, né? Mas eu procurei saber, no caso, fazer bastante, ver as outras matérias não com tanta frequência. Principalmente o professor Gilmar Possati, né, na matéria dele lá, com contabilidade pública, essa coisa toda, é bem complicado, muito cheio de regras, de leis, coisa e tal. É bem complicado, mas eu procurei ver um pouquinho também de cada uma. Uhum. E um desafio muito grande para quem faz o exame, muitas vezes, é conciliar o tempo de prova. Você já veio com experiências de prova, mas você chegou a fazer questões, muitas questões, até para poder ver como que era, principalmente na primeira prova, né? Como iria cair e tudo para você. Qual foi a importância de fazer questões? Você fez bastante questões durante a sua preparação? Como eu disse anteriormente, a grande falha minha foi de não ter realmente usado as questões para poder dar uma reforçada maior. Eu quis focar mais em ver os vídeos e ler o PDF e ficou um pouco falho em relação a isso aí. Eu aconselho aqueles que estão fazendo de realmente focar em tudo. Os simulados, as questões, é muito importante. Eu só corrigi, eu pegava as outras provas anteriores que eu não tinha passado, ia corrigir, ia ver o que, que realmente eu errei, em que eu falhei ali, para não conseguir, pelo menos o mínimo ali para poder ter passado. Claro que varia de edição para edição, né, a forma com que a banca vai cobrar, mas de forma geral é uma prova muito cansativa, né, com muito Muito. assunto, contas, enfim. O que que você acha do tempo de realização para a prova? Nessas três provas que você fez, deu tempo tranquilo de resolver tudo? Em alguma teve que deixar a questão para trás porque não deu tempo, ou teve que resolver rápido demais? Para você, qual a sua opinião sobre a realização do tempo, né, que tem para a realização da prova? Realmente é bem cansativo, né? É assim,
são 4 horas, é bem complicado, mas para mim foi o suficiente para poder estar fazendo, tá? Foi o suficiente. A primeira prova eu acabei falhando, eu, ao invés de ter dado uma ênfase maior, eu saí antes do tempo, né? Eu fiz muito rápido, eu achei que eu fiz muito rápido, mas as duas últimas eu procurei ocupar o máximo do tempo possível para poder estar focando mais nisso aí, entendeu? A gente vai aprendendo na experiência. Uhum. E é uma coisa que você comentou, né? Talvez se tivesse feito mais questões, né? Talvez por falta de tempo, às vezes realmente vai querer dar ênfase, né, ao conteúdo, passar por todo o conteúdo, mas fazer questões é sempre muito importante, né? Às vezes, até para simulados, para simular momento de prova, nada se compara ao momento de prova, mas você poder ter Uhum, uma ideia de como são as questões, às vezes se repetem as questões também, porque não dá para ser muito criativo, uma hora a criatividade acaba, fazer provas anteriores em casa mesmo sempre ajuda também. E tirando esse erro que você citou, Marcos, de fazer poucas questões, né, de praticar pouco para a prova, você considera que você teve outros erros, erros que você corrigiu a tempo, ou erros que você enxerga que você não teve agora nessa última prova que você conseguiu a aprovação? E o que que você considera também que foram os seus principais acertos, o seu principal diferencial para dessa vez fazer dar certo? é aquele negócio, a gente, quando está se preparando para uma situação dessa, você tem que é, realmente ter foco. E às vezes tinha dia que, não sei se é pelo cansaço, coisa e tal, a gente não dava tanta ênfase. E às vezes não, quando você não se concentra naquilo que você está fazendo, você acaba realmente não captando aquilo que está sendo passado, né? Uma outra falha também minha foi isso aí, de realmente, às vezes, não focar, não saber que eu estava me preparando para uma prova e, às vezes, deixava para lá e não me concentrava tanto. E uma das falhas foi isso aí. Uhum. E acerto, além de corrigir os erros. Os acertos, vou dizer para você que o meu melhor acerto foi justamente ter escolhido, desculpa aí as outras, os concorrentes, mas ter escolhido a estratégia Uhum. como curso, né? E me ajudou muito, mas muito mesmo, tá? É, Até aproveitando essa deixa, né? Você comentou que a indicação foi feita por um professor. Claro que uma indicação, ainda mais vindo de um professor, né, tende a ser uma indicação muito bem-vinda, mas nada como a gente testar, né? Uma coisa que é bom para um pode ter um olhar diferente para outro. No caso, a verdade. indicação do professor, o que que te fez ter certeza que a indicação foi boa depois que você testou o material? O que que te chamou a atenção a ponto de você decidir de fato, né, assinar e se tornar aluno? O que que você mais gostou do material ou dos professores? O que eu mais gostei foi a situação de ficar uma coisa mais leve para estudar. Porque não é só chegar ali, passar matéria por matéria. Você tem que ter, para poder fazer, se chamar a atenção, né, tem que ser uma coisa mais leve. E isso os professores de estratégia fizeram, né? O Marcondinho, o Gilmar, o professor Silvio Sandi, esse pessoal realmente fez com que a gente, eles realmente atraíam a atenção da gente, entendeu? Então isso foi muito bom. Uhum. E Marcos, você já tem contato com o pessoal que se formou com você? Muitos já conseguiram a aprovação. Eu vejo que no exame de suficiência, assim como no exame de ordem, né, para quem é formado em direito, não tem um número de vagas. Você precisa ali fazer um mínimo de pontos que isso vai te garantir a habilitação para poder seguir na profissão. Mas é muito alto ainda o índice de reprovação. Então, foi o pessoal da sua turma? A grande maioria já conseguiu ser aprovado. E o que que você acha que se deve a esse alto índice de reprovação? Você acha que o povo vai muito confiante, né, que só a faculdade, sem um estudo direcionado, vai fazer dar certo? É o que eu já até comentei. Por mais que a gente estude aí 4 anos na faculdade, a faculdade não te dá base para realmente. Você estuda lá, né? Às vezes tem matérias que são passadas muito rápido e que não te dão aquela
aquela base para você fazer essa prova, entendeu? Então, eu acredito que esse grande número de reprovação na prova é devido às pessoas que às vezes só vão fazer a prova confiando naquilo que estudou na faculdade, entendeu? Então não dá base, não tem jeito. Infelizmente, porque a faculdade é muita matéria, eles abrem o leque, né, para falar de várias matérias, de vários assuntos, né, mas aí, no caso, cabe a cada um buscar uma outra forma de estudar para poder realmente aquela matéria que são aquelas matérias que são cobradas na prova poderem realmente fazer a diferença, entendeu? Porque hoje a faculdade, infelizmente, não te dá base, é o que eu já tinha comentado. Uhum. Você vê que as faculdades, de forma geral, te prepara muito para a vida profissional e te prepara também para ser alguém crítico, né? Você ser Sim, crítico diante da sua profissão, seja aí no direito, como eu disse, do exame de ordem, né? Para a contabilidade, que precisa do exame de suficiência. Só que para uma prova, você não pode ser crítico, você tem que saber ali a resposta e pronto. Se você ficar pronto. discutindo muito com a questão, você vai acabar errando, né? Então, a faculdade ensina muito para a vida profissional, como eu disse, para essa questão de você ser crítico diante das situações, mas a prova é objetiva, né? O nome já diz, não É. dá para ser crítico, não. É ali a pergunta, a resposta e aquilo e pronto. Mesmo que você não concorde, né? Como dizia a jurisprudência da banca, se ela disse que está certo e pronto, é aquilo e pronto. E nada como um É estudo verdade. direcionado para te ajudar nisso, até nas pegadinhas, né, que podem vir ali nas questões, os professores estão ali para apontar isso. E para a gente já chegar ao fim dessa gravação, Marcos, o que que você quer deixar de dica ou de mensagem, tanto para quem vai iniciar agora a preparação direcionada para o exame, quanto para aqueles que já estão nessa jornada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Realmente se concentrar. Eu vou falar uma coisa com uma propaganda aqui, né? Procure uma estratégia para poder fazer a prova. Eu indico, tá? A estratégia. Quem me perguntar, eu vou indicar, com certeza. Eu tenho uma filha que também se formou junto comigo, não em contabilidade, mas em outro curso. E eu falei para ela, ó, se você quer enfrentar concurso público, procure, ó, estratégia é excelente para você realmente estudar e conseguir lá a aprovação. Então, eu indiquei para ela, indico para qualquer um. Eu já até comentei com alguns que estão fazendo concurso também, que realmente procurem, né, o estratégia para poder fazer, porque é muito interessante. E eu gostaria, já de antemão, agradecer todos os professores, mesmo aqueles que eu não lembro o nome, os três eu já falei, até comentei aí que eu quero realmente agradecê-los, porque eles foram excepcionais, essenciais para a minha aprovação. Tá bom? A gente que agradece a confiança. Eu sempre falo que um bom material é a ponte, né? Mas se não tem um aluno para fazer a travessia, não tem chegada. Então, os professores têm um Verdade. trabalho duro, sim, de fazer todo o material, de ver aquilo que é mais cobrado, a forma de que é cobrado, mas não adianta nada se não tiver o principal, né? Que é a hora sentada ali na cadeira e de fato estudando. Então, a gente agradece a confiança, É isso mas aí. tem o entendimento que o mérito é todo seu. Se não fosse você para sentar e estudar, não tinha havido aprovação. Então, obrigado pela É confiança, verdade. obrigado pela entrevista também. Nada. Um prazer. Obrigada. Pessoal que está nos assistindo, quiser saber mais sobre os próximos exames, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.